Bom, pessoal, vamos voltar para a gente encerrar esse capítulo aqui de Teoria Crítica dos Direitos Humanos. Eu só queria te lembrar de mais uma coisa, antes da gente passar para o próximo slide sobre fascismo social e banalidade do mal, fascismo da insegurança e banalidade do mal. Eu queria te lembrar uma coisa, olha só. Essa questão da escola de Chicago, o projeto neoliberal, o capitalismo do desastre, ele também foi referido pelo Noam Chomsky na última entrevista que ele deu à BBC, em que ele fala sobre vários temas ligados à conjuntura política brasileira, mas ele faz uma referência que condiz muito com o que a Naomi Klein fala no documentário e no livro. Vocês sabem quem é Paulo Guedes, ligado a um dos candidatos à presidência da República, certo? Paulo Guedes é um dos Chicago Boys. Ele tem PhD na Universidade de Chicago. E assim, a piada pronta é um custo. Na verdade, a piada pronta tem um custo chamado Paulo Guedes. Eu acho que vocês já acompanharam alguns dos projetos, dentre os quais a alíquota única no imposto de renda. Que é uma das grandes medidas de forma de concentração de renda e de não tributação da riqueza produzida. Então, assim... Uma dúvida sobre essa proposta dele. Ele disse que ia isentar até 5 salários mínimos ou foi... Não foi isso que é que assim, na verdade, essa informação foi dada dentro de uma reunião fechada com empresários e era esperado que os empresários não vazassem essa informação. Então ela vazou, foi publicada em veículos de grande mídia e pelo que saiu na publicação não existe essa isenção. Eliminar a progressividade. Sim, seria só eliminar a progressividade. Tá bem? Bom, dito isso, saibam que o projeto do capitalismo de desastre está em curso agora nas eleições. Inclusive como representante legítimo da Universidade de Chicago, um Chicago Boy legítimo como talvez futuro ministro da Economia. E vejam que, qual é o grande projeto? Privatização de todas as empresas no prazo de 1 ano. O que é inclusive um projeto surreal. Isso nunca foi feito, nunca foi praticado, nunca foi proposto em nenhum país do mundo. Porque sequer conta com estudo sobre o impacto econômico, quais são as empresas que garantem sustentação, são importantes para a soberania, quais delas, nada. É simplesmente a privatização completa, o desmonte completo do Estado. O Paulo Guedes é tão assustador que até os liberais mais ferrenhos têm se assustado com os discursos dele. Enfim, dito isso, olha só. Eu queria te mostrar que com essa teoria sobre a doutrina do choque, na verdade a gente vem percebendo que a convivência, a promessa de convivência do capitalismo com a democracia tem ficado cada vez mais difícil de ser levada em frente. Na verdade, a democracia tem aparecido como um incômodo democrático ao livre mercado. E que as políticas neoliberais de desregulamentação, eliminação da taxação sobre os ricos, privatizações e cortes de gastos públicos fazem crescer o desemprego, o desalento, as vulnerabilidades. Afinal, em tempos de neoliberalismo, a multiplicação dos pobres é só um sinal, do começo do bom caminho. É um sinal que nós estamos trilhando o caminho correto. A intenção do neoliberalismo não é produzir e dividir riquezas, é concentrar riquezas e produzir pobres. Esse foi o resultado dele aplicado em todos os países até hoje. E é incompatível a ideia, mesmo a ideia mais simplista, mais abstrata, mais liberal, mais hegemônica de direitos humanos, é incompatível com o sistema de mercado puro, com o sistema de mercado absolutamente desregulamentado. Porque, por exemplo, fica inviabilizado a ideia de efetividade de direitos de segunda dimensão. Direitos sociais, econômicos, culturais não podem ser viabilizados de forma ampla e restrita, integral, se eu tenho um mercado absolutamente desregulamentado. Vocês sabem que o Estado é um interlocutor muito importante dessas prestações concebidas como direitos sociais. O que mais? Isso daqui é uma coisa muito importante para a gente entender o que a gente hoje concebe como perplexidade. Você não entender como diante de todo o sofrimento, como diante de todas as catástrofes que vêm sendo produzidas, as pessoas seguem vivendo a sua vida e mais, elas seguem reproduzindo os valores morais desse neoliberalismo.
a ideia da meritocracia, a ideia da individualização da responsabilidade sobre a existência. O seu futuro depende exclusivamente de você, para o bem e para o mal. A inexistência absoluta de reconhecimento do direito de existir do outro. E a gente fica, cara, como nós chegamos nisso? Como nós chegamos nesse ponto? E aqui eu queria trabalhar com o conceito do Christopher Dejoux, que é um médico, psicanalista, e pai do que a gente chama de psicodinâmica do trabalho. Ele é francês e ele trabalha com a ideia de sofrimento no trabalho. Vem trabalhando, né? Ele é vivo ainda. E ele trabalha com um conceito, na verdade, que foi inspirado na Hannah Arendt. Eu já comento sobre ele. Mas eu quero só te falar sobre essa ideia da banalidade do mal. O que é isso? O sofrimento, pessoal, enquanto o sentimento humano, ele só mobiliza para o combate, ele só mobiliza as pessoas a fim de extirpá-lo quando ele está relacionado ao sentimento de injustiça. Então, sofrimento e injustiça precisam ser emoções sentidas conjuntamente para que haja uma mobilização em contraposição ao estado das coisas. O problema é que os valores morais, culturais desenvolvidos pelo neoliberalismo fazem o processo que o Dejoux chama de clivagem do eu, em que eu identifico o sofrimento como causa exclusiva única das ações e das escolhas do indivíduo que sofre, não tendo nenhuma responsabilidade minha para com ele. Esse processo leva ao que a gente chama de banalidade do mal, que é a convivência absolutamente indiferente com todas as formas de injustiça, com todas as formas de sofrimento, com todas as formas de extermínio, sem que isso promova sentimentos coletivos de mobilização, de luta contra as desigualdades, sobretudo em determinadas classes, né? Classe média aqui é um grande problema. Essa ideia da banalidade do mal, ela foi trabalhada pela Hannah Arendt num livro que se chama Eichmann em Jerusalém, um retrato sobre a banalidade do mal. A redação desse livro, ela é retratada no filme que se chama Hannah Arendt, de direção da Margaret von Trotta, que, eu não sei se é assim que pronuncia, mas enfim, meu francês não foi aprendido. Só para te dizer qual que é a ideia. A Hannah Arendt, vocês sabem, né, foi uma teórica, foi judia, foi perseguida e se exilou nos Estados Unidos. E aí, ao final da Segunda Guerra, quando alguns oficiais nazistas foram presos e levados a julgamento no que era o Estado de Israel, né, ela é convidada pelo New York Times para cobrir esse julgamento. E aí, qual era a expectativa social? Que ela produzisse diversas colunas atestando a monstruosidade desses homens, o caráter perverso, né? A ideia de que eles eram sádicos, de que eles eram perversos, de que eles não tinham humanidade. E o que a Hannah Arendt, na verdade, entende desse processo é o processo de banalidade do mal, que o Christopher Dejoux vai dizer que é, na verdade, uma doença que ele chama de normopatia. As pessoas que são cúmplices de ordens autoritárias, de ordens ditatoriais, que exterminam pessoas, que violam direitos humanos, na verdade são pessoas que se adaptam aos valores hegemônicos existentes naquele modelo de sociedade. Normopata é, na verdade, a doença da normalidade. Porque no mundo do absurdo, ser normal é uma doença. Então, normopatia é a ideia de que quando o mal está banalizado, quando o mal, na verdade, traduz os valores sociais que são cultivados de forma hegemônica, estar conformado, isso é a síntese da produção de um fascismo. A banalidade do mal é um anúncio, é um sintoma de uma sociedade que vive tempos fascistas. Utilizando o fascista como ideia civilizatória, como conceito que permeia as relações sociais. Então, pessoal, eu queria utilizar esses conceitos de banalidade do mal, de fascismo da insegurança e de doutrina do choque para a gente pensar a realidade brasileira. Então, vejam só, o fascismo da insegurança, ele aparece muito bem materializado como proposta na intervenção militar do Rio de Janeiro, que é uma oportunidade de negócios. Vejam, vocês estão cansados de ouvir que o Rio de Janeiro não tem jeito, só se implodir e começar de novo.
As pessoas falam isso cotidianamente, de forma impune, inclusive. Vocês têm ideia do que é uma intervenção militar? Da necessidade de reconstruir um Estado inteiro? Contratação de empresas de segurança, contratação de OS em saúde e assistência, fornecimento de tudo que é necessário para o Estado funcionar, desde o papel sulfite, a bala que vai na arma do policial. Vejam quantas oportunidades de permeabilidade privada de empresas não existe dentro de um Estado que está sob intervenção, que não está regido pelas regras de licitação, as regras normais do Estado Democrático de Direito. Então, eu utilizei o fascismo da insegurança para justificar, na verdade, um modelo que pode vir a ser aplicado de forma ampla posteriormente. O Rio de Janeiro acabou de ser destruído para que possa ser erguido não como Estado Democrático de Direito, mas a partir da ideia da teoria do choque. Desconstrução completa das políticas públicas, fechamento das universidades públicas, a ideia é essa. Tanto que, qual é o discurso oficial? Que o Museu Nacional pegou fogo porque a UFRJ não repassou a eles o orçamento necessário. Porque a UFRJ deve receber dinheiro de Deus, né? Porque ela não é uma instituição que arrecada dinheiro. A UFRJ faz parte, é uma universidade federal que recebe recursos do governo federal. Então ela não repassou porque, na verdade, ela não recebeu. A UERJ é o caso clássico, de desmonte sistemático de uma universidade pública com a proposta final de privatização. A próxima é a Unesp, no estado de São Paulo. A UERJ será o modelo da privatização do ensino público que será depois levado para outras instituições. A Unesp vai estar no mesmo caminho, não tenham dúvidas. A Unesp já está quase toda no YouTube, né? E tudo mais. E assim, campos em que há interesse econômico, por exemplo, agronomia, veterinária, você tem laboratórios de empresas dentro da universidade pública. Laboratórios que financiam pesquisas cujas patentes não são da universidade, são da empresa que financiou a pesquisa. Lembra do fascismo territorial e contratual? Então, o que mais? Vida entre Muros, que é um livro do Christian Dunker. Pessoal, o fascismo da insegurança, ele alimenta o apartheid social. Hoje, o sonho da classe média, e a realidade das classes altas é a vivência nos condomínios, que nada mais é do que a ideia do paraíso perdido. As árvores, as ruas todas projetadas, a ideia de que os indesejáveis jamais chegarão ali, de que existe segurança, as casas não precisam ter muro, não precisa ter cerca, eu convivo só com o igual, o diferente não me incomoda. Então vejam, essa vivência entre muros, que inclusive está afetando a sociabilidade de crianças. Porque as nossas gerações foram gerações que conviveram num ambiente minimamente plural, por mais que tenhamos estudado em escolas privadas. Mas pelo menos no caminho de casa para a escola, no bairro havia uma pluralidade. Agora essa realidade não existe mais, inclusive para crianças de classe média, que brincam no condomínio, vivem no condomínio, saem do condomínio, vão para escolas com as mesmas pessoas do condomínio e retornam para o condomínio. Há condomínios que têm escolas. Exatamente, há condomínios que têm escolas, que têm padarias, que têm toda uma infraestrutura. Então, assim, pensem no que significa isso para o futuro. Que tipo de pessoas nós estamos criando sem nenhuma convivência com o diferente, sem nenhum reconhecimento do que é o outro. Tem um texto maravilhoso da Eliane Brum que chama Pessoas Marrons. É maravilhoso, Aliás, aquela mulher, um dia eu quero escrever igual ela, Todos nós queremos. Bom, o que mais? Doutrina do choque. Te trouxe alguns elementos do que vem sendo aplicado aqui como teoria do choque econômico. Só alguns. Olha só, reforma trabalhista, PEC 95, os inúmeros refis, vocês não conseguem nem acompanhar quantos são. O que são os refis? São os perdões de dívidas multimilionárias de empresários. Basicamente é isso. O que mais? Reforma da Previdência, aprovação da terceirização irrestrita, isso para a gente não voltar no tempo e falar da lei de organizações criminosas, para a gente não falar sobre a guerra às drogas, para a gente não falar sobre a lei da Copa, para a gente não falar de todas essas questões. Só elementos aqui extremamente atuais. Aqui, pessoal, eu só queria contar uma coisa aqui.
A classe média festeja a terceirização irrestrita porque ela se enxerga como empregador. Só que a terceirização irrestrita vai acabar com os empregos da classe média. Porque a classe trabalhadora já não tem empregos. Ela já é terceirizada. Então, na verdade, essa lei aqui vai acabar com a carteira assinada da classe média que tanto festeja a terceirização. Isso se chama falta de consciência de classe. E faz com que a gente acredite, projete a ideia de um papel social que a gente não exerce. Se você não detém meios de produção, meu amigo, a terceirização te afeta irrestritamente. Eu não preciso nem falar sobre o fato absurdo de que você defender que a terceirização aumenta salários. Eu queria saber como que um salário por 2 pode ser menor do que um salário por 3. Porque o seu salário tem que garantir a sua sobrevivência e o lucro da empresa. Se você coloca um negócio que chama gato, intermediário, empresa terceirizadora, o seu salário tem que ser dividido para garantir a lucratividade da empresa, para onde você presta serviço, e da empresa terceirizadora. Como é que seu salário vai ser maior? Só para, assim, coisas bem básicas, óbvias, um discurso bem raso. Banalidade do mal. Ascensão dos discursos de ódio e interdição do debate público. Nós estamos insistindo na tentativa de dialogar. O problema é que o debate público ele está interditado por conta das fake news e da era da pós-verdade. A ignorância ela passa a ser um trunfo. As pessoas elas não têm mais perspectiva do tipo, não conheço sobre o assunto, logo vou me abster de opinar, ou não conheço sobre o assunto, vou estudar para. Qual é o mecanismo de argumentação? Eu gostei, eu acredito, eu recebi pelo WhatsApp. E a partir do momento em que esse é o pressuposto do diálogo, o diálogo está interditado, porque não há como se partir de um diálogo democrático quando eu estou partindo da ideia de gosto. Eu gostei dessa notícia aqui. Eu quero que ela seja verdade. Logo, ela é verdade. Então, aqui, pessoal, existe um problema gigante. Porque é uma coisa que eu falo e é necessário que a gente trabalhe essa ideia. Não acho que todas as pessoas que estão nesse movimento são fascistas. Mas eu acho que é necessário identificar quem está capturado pelo fascismo da insegurança, quem está amedrontado, quem foi contaminado pelo medo enquanto política e quem efetivamente corrobora os ideais fascistas de eliminação, de destruição do outro e de uma política de morte. Por que é necessário isso? Porque fascistas não são convencidos, são combatidos. Isso é fundamental que a gente entenda. E aqui, pessoal, isso é outra questão. Meritocracia e aumento substancial das desigualdades. Gente, olha só, no mundo em que eu tenho uma concentração de renda cada vez maior, um desemprego cada vez maior, vocês conseguem imaginar o grau de sofrimento psíquico que é você dizer para uma pessoa que o sucesso ou fracasso dela em qualquer setor da vida depende exclusivamente do esforço dela, da sua capacidade de resiliência, que não há nenhum fator que impeça os sonhos delas de serem realizados, a não ser ela própria. Veja a perversidade desse discurso, o tanto de sofrimento que ele gera, e outra, o grau de competitividade entre pessoas que ele gera. Porque eu não tenho no outro um igual, alguém fudido tanto quanto. Eu tenho no outro somente um concorrente. Somente. E aí, pessoal, eu queria te mostrar isso daqui. Paradoxo da tolerância, que foi desenvolvido pelo filósofo Karl Popper, insuspeito de marxismo. Antimarxista, um filósofo liberal. Antes que a gente tenha que justificar quem é Karl Popper. Então vamos dizer isso. O que é o paradoxo da tolerância? Basicamente, ali na tirinha, ele traduz a ideia do seguinte. Vou ler para você. Uma sociedade tolerante deve tolerar a intolerância? Não quer mais tolerância? Respeite minhas ideias. A resposta do Karl Popper é não. É um paradoxo, mas tolerância ilimitada pode levar ao desaparecimento da tolerância. Quando estendemos a tolerância para aqueles que não toleram abertamente, vamos dar uma chance. Os tolerantes acabam sendo destruídos e a tolerância com eles. Qualquer movimento pregando intolerância
A perseguição deve ser fora da lei. Por mais paradoxal que seja, para defender a tolerância, exige não tolerar o intolerante. Por isso, dentro do espectro político que nós estamos vivendo e eleitoral, existem uma série de candidatos que representam a democracia, nas suas benesses e nas suas piores formas. Existem coisas que são consequências da democracia, mas existe um candidato que é o reflexo daquilo que mata a democracia. O reflexo do discurso de ódio, o reflexo da intolerância. Por isso, existe um espectro enorme, à direita, à esquerda, ao centro, de preferências políticas. Mas existe um candidato que representa, na verdade, o paradoxo da tolerância. Que ao se aceitar a existência dele, o seu continuado discursos de ódio, a sua pregação de intolerância e perseguição, nós estamos correndo risco de perder a possibilidade, inclusive, da escolha democrática mais básica, que é a representatividade eleitoral. O que dirá as outras vivências e garantias democráticas. Tudo bem? Isso é importantíssimo para a gente evitar o que a gente brinca de discursos de paz e amor descontextualizados. Vejam de novo a questão da descontextualização. É muito importante que a gente não confunda liberdade de expressão com discurso de ódio. Eu não estou autorizado por nenhum paradigma mais liberal que seja de direitos humanos a reproduzir a ideia de extermínio, de tortura, de massacre do outro. Discursos racistas, misóginos, homofóbicos não podem ter guarida dentro de uma sociedade que abarca o princípio da tolerância, porque isso é ser intolerante. Beleza? Estou te trazendo todas essas angústias, estou te depositando um monte de situações que geram ansiedade, tristeza, sentimento de apatia. Mas eu não vou terminar assim, né? Porque a minha ideia não é criar em vocês a perspectiva que as coisas estão perdidas e resta a nós nos conformar. Na verdade, eu espero que vocês, enquanto potenciais defensoras e defensoras, como eu disse na primeira aula, estejam conscientes da luta que estão prestes a travar. É necessário se renovar todos os dias nas nossas crenças e nos nossos valores, porque a batalha é absolutamente inglória. A gente já falou isso. É construir direitos humanos individuais de dia para ver o mercado destruir e devastar ele pela noite. E a gente refazer no dia seguinte. Então, eu queria te deixar primeiro com essa frase do Darcy Ribeiro, que eu acho particularmente a síntese da minha existência. Atualmente. Fracassei em tudo que tentei fazer na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. É o famoso: quem é que estará ao seu lado nas trincheiras? Mas isso importa mais do que a própria luta. A história não perdoa. Podem demorar anos, né? A história, para lembrar o Safatli, que cita o Freud, a história é como a razão. Ela tem uma voz baixa, mas ela não se cala. A história é como a justiça. A história é como a justiça é como a razão. Tem uma voz baixa, mas nunca se cala. O que é o mito do Sísifo, que nós comentamos na nossa primeira aula? Você sabe que na mitologia grega, Sísifo foi condenado pelos deuses morro acima, interminavelmente, porque cada vez que ele chegava com a pedra no alto do morro, ela descia de volta, e ele tinha que fazer esse trabalho diariamente. E aí, o que o Caio vai te dizer sobre o mito de Sísifo? É por isso que a proteção, efetivação, concretização, enfim, a realização dos direitos humanos é uma tarefa infinda. O absurdo está sempre por se manifestar. Por conta disso, o jurista revoltado não encontrará repouso. Como os direitos humanos não são dádivas definitivas, princípio da reversibilidade, deve haver incessantes revoltas para realizá-los, luta social, e, sobretudo, sustentá-los e mantê-los, já que sem elas, esses direitos desmoronarão ou continuarão a ser absurdamente
direitos que não são genuinamente direitos. Poderíamos chamar de direitos de papel. Para lembrar aquela frase do Drummond, a Declaração Universal dos Direitos Humanos vista da Lua é maravilhosa. O problema é o pé na terra. Se é preciso, segundo Camus, imaginar Sísifo feliz, porque a própria luta para chegar ao cume basta para encher o coração de um homem, é preciso, da mesma forma, imaginar um jurista revoltado feliz, porque a revolta pelos direitos e a luta pela justiça, que nada mais são que a realização da solidariedade, mostram-se da mesma forma suficientes para preencher e saciar o coração. Por isso, a nossa luta diária é na tentativa de construir uma concepção contra-hegemônica e emancipadora de direitos humanos. Se a concepção hegemônica pauta-se por uma ideia de pós-violatória, eu sempre estou tratando do paradigma do punitivismo indenizador. Ainda que tenha demonstrado que o direito penal não soluciona absolutamente nada, na verdade ele cria novos problemas, eu sempre estou tentando uma tutela penal dos direitos humanos, por mais contraditório que isso pareça. E quando não é possível punir, eu sempre estou buscando indenização das vítimas. O problema é que indenização nenhuma restaura a situação pré-violatória. Nenhuma delas. Sobretudo quando eu estou a tratar de direitos humanos. Imagine, para voltar no nosso comentário de hoje, os familiares dos desaparecidos políticos da ditadura. Vocês sabem que desaparecimento forçado é crime permanente. Não preclui, certo? Não prescreve, segundo a própria Convenção da ONU. Ok, a qualquer momento, os responsáveis por isso poderão ser detidos, presos, enfim. Tá, isso traz de volta a pessoa? A indenização que as famílias receberam da Comissão da Verdade aplaca alguma dor? Nenhuma. Por isso é tão importante uma perspectiva pré-violatória, para a qual contribui a educação em direitos humanos, as cotas, as visibilidades das questões de gênero e LGBT, a educação para a promoção da igualdade nas relações étnico-raciais. Pessoal, a cota é uma maneira de resgate histórico presente, porque as gerações não podem esperar até a educação pública estar de qualidade para começar a transformar as suas vivências e as vivências dos espaços coletivos que ocupam. Ter cotistas dentro de uma sala mostra, além de toda, a diversidade e a pluralidade das formas de ser e estar no mundo. E possibilita a capacitação e o preenchimento de espaços institucionais por pessoas que foram historicamente violadas de seus direitos. Ter um médico negro, ter um juiz negro, ter um engenheiro negro, ter pessoas em situação de poder, que são filhas de pessoas que foram brutalmente violentadas na história do nosso país, é importantíssimo para a construção do senso de democracia de alta intensidade. Isso não vai acontecer. O Brasil jamais será um país minimamente democrático se a gente não tiver condições de ascensão social que se pautam na ideia de igualdade de oportunidades. Eu até posso acreditar no mérito como premissa no capitalismo, desde que as oportunidades, a linha de partida sejam as mesmas. Os senhores estão no cursinho popular para defensores e defensoras. Provavelmente os senhores e as senhoras não teriam condições econômicas de pagar um cursinho privado. Isso já mostra a absoluta diferença que existe no começo do jogo, antes do processo de estudo, só no processo de acesso ao conhecimento necessário para prestar a prova. Aí você vem me falar que quem foi aprovado no concurso é só por mérito próprio, porque se dedicou profundamente àquele projeto. Isso é inclusive ilógico. Minimamente conhecendo as estatísticas sociais, essa frase é impronunciável. O que mais? Estatal. Direitos humanos são garantias estatais. A perspectiva contra-hegemônica vai dizer não só. Pluralismo jurídico. Quebra do monopólio estatal quanto ao direito. Direitos dos povos indígenas e tradicionais quilombolas. Vejam só, o pluralismo jurídico reconhece outras normatividades existentes no mundo. Outras formas de resolução de conflito que não a tutela e sanção estatal. Formas, inclusive, que têm um paradigma muito mais hegemônico e consensual do que a ideia da sanção de cima para baixo e que talvez produza um resultado social muito mais satisfatório.
Isso é uma perspectiva contra-hegemônica e emancipadora, que não trata a gramática dos direitos humanos positivos como única gramática possível da dignidade. O que mais? Paradigma monista, direitos humanos como única gramática da dignidade da pessoa humana. Aqui eu tenho para te apresentar o pilar das gramáticas existenciais. Os direitos humanos são só uma fórmula, são só uma expressão para traduzir projetos existenciais de felicidade de cada ser humano. Projetos de realização de cada ser humano. O que eu chamo de direitos humanos não tem conteúdo a priori. Tem um conteúdo definido pelas condições materiais de vida, pela história, pelos valores, por tudo aquilo que representa a história da pessoa nesse momento histórico e por todo o passado que ela carrega consigo e toda a promessa de futuro que ela pretende realizar. Isso são direitos humanos. Dentro dessa concepção aqui, cabem escolhas de vida. Cabem outras formas de ser e estar no mundo que não são contempladas pela ideia do indivíduo livre, igual e proprietário, que quase sempre é homem, que quase sempre é branco, que quase sempre é cristão e quase sempre é heterossexual. Tudo bem? Para não falar cisgênero, né? Que nós esquecemos também. Para finalizar, no mundo cuja miséria e cujo absurdo fazem tantos seres perderem sua qualidade humana, salvar um significa salvar a si mesmo e consigo um pouco de futuro humano que todos esperamos. Afinal, se os direitos existem para que cada pessoa possa, através de seu projeto fundamental, buscar a felicidade, aqueles que na aventura da existência realizam seu projeto fundamental, solidarizando-se com os outros, para que estes também possam vivenciar plenamente os direitos do homem e, por conseguinte, ter uma existência digna e o direito elementar à busca da felicidade, já que há, de certa forma, vergonha em ser feliz sozinho. Eu queria lembrar que, dentro de cada pessoa que escolhe se solidarizar com o projeto de existência e o projeto de felicidade dos outros, vive Marielle. Marielle está presente em todas as lutas de todos os oprimidos e de todas as oprimidas e está presente na nossa luta atual contra o fascismo social, contra o retrocesso nos direitos e contra a possibilidade de vivência digna para todas as pessoas, não demarcadas por classe, não demarcadas por raça, por orientação sexual, por perspectiva de gênero. Isso tem que fazer viver. Se vocês querem honrar a carreira da Defensoria Pública, honrem a Marielle. Honrando a Marielle, eu tenho certeza que todo o esforço que vocês fizerem para a aprovação no concurso, toda a atuação que vocês tiverem para cada assistido e para cada assistida, será uma atuação digna e coerente com a proposta de criação do cargo. Saiba que serão sempre conquistas individuais, mas que salvar a vida de cada um, mais do que salvar a coletividade, é salvar vocês mesmos. Eu disse, não há possibilidade de felicidade na angústia da existência isolada. A existência isolada é uma promessa absoluta de ansiedade e de vazio. Por isso, reconhecer o outro e se solidarizar com ele é o único caminho possível para o entendimento e a concretização dos direitos humanos. E por fim, para que a gente encontre algum sentido nessa balbúrdia que está aí fora. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estarem aqui comigo e, como eu sempre digo, por renovarem a minha esperança. Esse projeto aqui é uma das sentidos que existem na minha carreira docente. O cursinho popular de formação de defensoras e defensoras é o que me faz todos os dias ter certeza que a docência no direito seria o único caminho possível para mim. O único. E esse projeto aqui me faz ter certeza que as sementinhas do caos que gerarão as tempestades e as revoltas necessárias estão devidamente plantadas. E eu sei que elas germinarão com vocês. Muito obrigada. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Júlia Lenzi, sou professora aqui do Cursinho Popular de Formação de Defensores e Defensoras Públicas e eu queria pedir a tua ajuda. O nosso projeto é um projeto inteiramente popular,
de autogestão e ele conta para seu financiamento com a vaquinha, né, que nós estamos aí disponibilizando o link. Seria muito importante que todos aqueles que acreditam na formação de uma educação popular, que acreditam num processo de democratização do Poder Judiciário, de democratização das suas instâncias de atuação, contribuam para esse projeto, para o fortalecimento da democracia e para a nossa expansão. O nosso projeto, ele tem um processo seletivo bastante interessante, que conta com cotas, que conta com assistência de assistentes sociais, todo um processo de preocupação com a formação plural dos nossos alunos e alunas. Então, por favor, nos ajude a continuar o nosso projeto, nos ajude a expandir esse projeto para que ele seja uma realidade e para que ele continue alimentando os sonhos de um país mais democrático e de um acesso à justiça verdadeiramente igualitário para todos.